Gênesis 14:18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus que entregou os teus inimigos em tuas mãos, e lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me as minhas almas e a fazenda toma para ti. Ou seja, dá-me as pessoas e eu te darei todas as minhas coisas. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sabe por quê? Tem muitas igrejas que tiram um tempo só para ministrar dízimo e oferta? Porque muitos desses são bandidos, amém? E quer roubar a lã das ovelhas. Tem muitos desses. Assim como tem policial corrupto, tem pastor que não é pastor. Assim como tem prefeito que não é prefeito, né? Assim como tem presidente que não é presidente. Então nós temos que entender que existe o falso e o verdadeiro, amém? Quando eu entreguei a minha lan house, quando eu entreguei a minha empresa ao Senhor, que na época valia muito dinheiro, uma das coisas que o Senhor falou para mim foi Ezequiel 44. Filho, estou te levantando como Ezequiel 44, que diz: levantarei os meus sacerdotes para separar o que é santo e o que é profano. E tem igrejas, irmãos, que ministram não é para roubar, mas é porque Jesus chama Mamon, que é o Deus do dinheiro, de Senhor. Muitas pessoas acham que Mamon, ele é simplesmente um Deus de... eu estou gostando mais do dinheiro, então esse é Mamon. Não. Mamon, ele é um senhor, ou seja, ele tem autoridade senhoril sobre a terra. Por exemplo, Mamon, de alguma forma, ele dita se tu vai estar no culto ou não, pelo preço da gasolina. Mamon, de alguma forma, ele dita se tu vai dormir ou não, ou se tu vai ter que virar a noite trabalhando. Então Mamon, irmãos, ele é um senhor que ele busca escravizar todos e fazer todos nós sermos dependentes dele. Você entende isso? Então, nós precisamos entender a gravidade disso. E é por isso, um dia eu não ministrava mais sobre oferta, e até um dia que o Daniel olhou para mim e falou assim: cara, tu está em pecado. Eu falei: como assim eu estou em pecado? Tu não fala daquilo que tem que falar. A oferta é Bíblia. E aí eu fui pesquisar e descobri que 2/3 de tudo que Jesus fala era sobre o dinheiro. Por quê? Porque é o dinheiro que aprisiona muitas pessoas. Não o dinheiro, mas o amor a ele. Entende isso? Então, porque o dinheiro, irmão, ele é muito material. E Jesus, ele é muito imaterial. É por isso que é mais fácil a gente servir o dinheiro. Agora, presta atenção nisso. Eu quero trazer um princípio. Eu não gosto de apelo de oferta. Eu gosto de comunicar necessidade para que os irmãos entrem conosco. Mas agora eu não estou fazendo nenhum e nem outro. Quero ensinar um princípio, um entendimento, irmãos, que a gente precisa ter como igreja. Amém? Como hoje é quarta, um culto bem voltado para o ensino temático, eu quero aproveitar e ensinar algo aqui. Gênesis 14, 18, 21 fala que Abraão honrou a Deus. Se você ver ali, diz assim, ó: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote de quem? Acompanhe na palavra comigo. Esse era sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, quem que começou o sacerdócio de Deus na terra? Alguém se arrisca a dizer? Não. Adão caiu. O sacerdócio de Deus da terra teve que começar, a obra redentora de Deus começou por Abraão, que é o sacerdócio que veio dele de Levítico. Na verdade, antes do sacerdócio de Levítico, que é o de Moisés, né? O sacerdócio de Levítico é o de Moisés, aquele que eles matavam o bezerro, davam o dízimo, faziam aquela coisa toda. Antes disso tem o de Melquisedeque. O de Melquisedeque era o sacerdócio a que Adão já andava com Deus. Entretanto, Abraão foi escolhido para ser o resgatador da imagem de Deus na terra. Até então, Abraão, ele era um profeta de Deus e um rei. Abraão era profeta e rei. Mas a partir do momento, vocês já leram na Bíblia como que um sacerdote é constituído? Um sacerdote só pode ser constituído se alguém pôr as mãos sobre ele e transferir o sacerdócio de Deus para ele. Agora, como que Deus iria começar essa obra se não existia mais ninguém? Aí é que entra Melquisedeque. Melquisedeque é algo chamado teofania.
A Bíblia diz em Hebreus que ele não tinha começo de dias nem fim de dias. O que isso significava? Que ele era o próprio Deus. Só Deus poderia abençoar Abraão, porque Abraão era o maior homem da terra. Vocês conseguem entender isso? Então só Deus poderia abençoar Abraão, porque precisa, a pessoa que transfere a bênção de Deus tem que ser maior do que você, tinha que ser maior do que Abraão. Então Abraão, ele viu Melquisedeque como uma autoridade espiritual, porque até então não existia ninguém sobre Abraão, era Abraão que mandava na terra, e de repente apareceu um homem chamado Melquisedeque, que abençoou Abraão e transferiu essa autoridade para ele. Então, o que Abraão fez? Quando Abraão reconheceu Melquisedeque, aqui está uma chave para a nossa vida, irmãos, é aqui muda tudo. Ele reconheceu Melquisedeque, ele deu tudo que ele tinha conquistado, 10% para Melquisedeque. Com certeza foi Deus que falou para ele, porque lá em Gênesis 24, 25 diz assim, ó, que Abraão cumpriu tudo aquilo que Deus mandou. A Bíblia diz o que Deus mandou? Não, mas ele cumpriu tudo aquilo que Deus mandou. Então significa que Abraão era obediente, amém? E uma das obediências foi isso, o que Deus instituiu para ele. Então, tira um pouquinho do agudo, Dani, um pouquinho só do agudo, viu? O que acontece? Quando ele viu a autoridade espiritual, ele estabeleceu, pegou 10% do que tinha e entregou para Melquisedeque. Já existia lei naquela época? Existia ou não existia? Não, era o mundo jogado a esmo, não existia império, não existia nada, era Abraão, ele que começou tudo. Então, ele reconheceu essa autoridade e falou, opa, eu tenho que prestar conta para alguém que está acima de mim, isso é autoridade espiritual. Então Abraão, pode-se dizer que ele teve um pai espiritual, porque o pai de Abraão, que era Terá, ele era idólatra, ele era de Ur dos Caldeus, que era uma cidade que adorava outros deuses, não tinha nada a ver com o nosso Deus. Ele fazia imagem, inclusive. Sabe aquelas lojinhas que você vê no beira da rua, que é só de santinho e anjinho? E ele era desse jeito aí. Só que pior ainda. Porque aqui ainda tem a ver com o cristianismo, né? É uma idolatria a ver com o cristianismo. Lá era muito pior. Lá tinha a ver com o Egito e tudo mais. Então, assim, Abraão, ele tinha que ter na vida dele a imagem de autoridade espiritual. Mas quem? Melquisedeque, o próprio Deus. Porque não tinha outro maior que Abraão. Amém? Quando Abraão deu esse dízimo, presta atenção, o que acontece no versículo posterior, verso 20, o final do verso 20, deu-lhe o dízimo de tudo, amém? Aí, diz assim, ó, e o rei de Sodoma disse a Abraão, irmãos, aqui eu quero dar mais uma chave, aproveitar que é um culto de ensino, anotem isso, entre um versículo e outro na palavra de Deus, pode ter muito tempo, amém? Leia a Bíblia com muito cuidado. Ó, Gênesis 1, olha o que diz aqui. Vamos hoje nessa unção de ensino. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Certo? Depois diz, e disse Deus, haja luz. Esse versículo ali, irmãos, quando Deus fala que a terra era sem forma e vazia, esse versículo ali, quando Deus disse haja luz, se você estudar o livro de Ezequiel, você vai perceber que foi nesse momento que teve a queda de Lúcifer. Então, entre um versículo e outro ali, irmãos, passou muito tempo. Só que Moisés, como é que Moisés ia escrever? Ele escrevia um acontecimento atrás do outro. Como é que ele ia dizer, agora passou tanto tempo? Ele não conseguia. Amém? Então existe muito tempo. Pastor, qual que é o melhor parâmetro? Tu pega a ascendência de Jesus, porque ela vem desde Adão. Então tu pega a ascendência de Jesus, tu vai ver a idade de cada um e tu vai saber exatamente quanto tempo a terra tem depois de Adão. Amém? E aí ali você vai conseguir entender os tempos. Então todo estudioso da palavra de Deus, ele utiliza-se dos nomes e da idade das pessoas como tempo. Eu vou deixar essa chave com vocês. Agora, presta atenção, no versículo posterior diz assim, ó, e o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as minhas almas, as pessoas, e toma o que eu tenho para ti. Por que isso aconteceu exatamente depois de Abraão dar o dízimo? Depois Abraão diz assim, ó, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Por que Abraão conhecia o Deus Altíssimo? Porque Melquisedeque era o quê? Sacerdote de quem?
do Deus Altíssimo. O que ele deu para Abraão? Pão e vinho. Quando Abraão conheceu a paternidade, conheceu a autoridade espiritual de fato, a quem ele honrou, ele reconheceu a obra de Deus na vida dele e tornou-se um sacerdote. Então agora não era mais o Deus de Abraão, era o Deus Altíssimo. Amém? E aí o que Abraão faz? Quando ele tem essa revelação, é o que ele precisava para entender que as pessoas valiam mais que coisas. Quando a gente dá o dízimo, de fato, de coração, não só dá o dízimo, mas de coração, é quando a gente entende que a autoridade espiritual que está sobre nós, que é Deus, é o nosso rei, e não o dinheiro que eu ganho. E aí eu estou declarando na região celestial que as pessoas valem mais que coisas. Por que o dízimo tem que ser na autoridade? Porque é uma pessoa. Não adianta tu pegar lá e botar uma cambuquinha de ouro até que os demônios venham lá e pegam ou apodrece. Isso não existe. A não ser na idolatria, né? Que eles vão lá e botam comida, lá uma garrafa de cachaça, uma galinha preta e deixa lá até, né? Bebê dos demônios, tudo doido. E aí o que acontece? Não é assim, é pessoa. Por quê? Porque Deus habita em pessoa. Deus não habita na terra, irmãos. Deus não é hindu. Amém? A criação faz parte de Deus, mas Deus não é a criação. Então Abraão, ele reconhece a paternidade e ele tem uma revelação do Deus Altíssimo. E ele precisou ter essa revelação para vencer o dinheiro. Amém? Então o primeiro passo que Abraão deu para vencer o dinheiro é dar o dízimo a Melquisedeque. Depois disso, Melquisedeque chegou... Depois disso, o rei de Sodoma se levantou contra Abraão e Abraão venceu. Se Abraão tivesse recebido a oferta do rei de Sodoma, me dê as pessoas que eu te dou as coisas. Ele tinha caído, irmãos, ele tinha morrido. Porque o sacerdócio de Deus diz que as pessoas valem mais que coisas. Todo o nosso dinheiro tem que ser investido nas pessoas. O problema é que hoje os pais estão perdendo os filhos para poder dar um videogame para ele no final do ano. Mas essa coisa que você quer dar para os filhos é menor do que ele. Só que a gente perde o filho e não passa tempo com o filho para poder ter mais dinheiro. Então a gente começa a entregar as pessoas pelas coisas. Então os pastores deixam as ovelhas morrer tudo, desde que o bolso deles esteja cheio. Os pastores não, né? Algumas pessoas maldosas. Tem muito pastor, milhares e milhares de pastores seríssimos que não fazem isso. Então a gente precisa entender, irmãos, que pessoas valem mais que coisas, e que através da nossa honra do dízimo, nós protegemos o nosso coração. Amém? Então o dízimo, ele é também uma proteção. Tanto é que lá 1000 anos depois, em Malaquias, Deus fala assim, ó: dá o dízimo e eu repreenderei o devorador. O devorador do quê? Da tua alma. A tua alma não vai cair. Amém? Você vai ficar resguardado e não vai adorar o bezerro de ouro. Agora, para terminar esse pensamento, Abraão, então, ele deu o dízimo para a cobertura. E Abraão, a Bíblia diz que foi bendito, ele não se tornou-se maldito, porque todo aquele que serve a criação e não o Criador se torna maldito. Todo aquele que é escravo de tudo que é criado se torna maldito. Mas Abraão não foi, ele foi escravo de Deus, aí ele era liberto. Porque ser escravo do Espírito é liberdade, ser escravo da terra é prisão. Entende isso? Quando nós andamos com Deus, nós somos libertos de tudo que está na terra. Agora, abra comigo Hebreus capítulo 7, versículo 7. O dízimo, então, ele é a honra, a autoridade espiritual. Aquele que está sobre você. Aí diz assim, ó, Hebreus 7, 7, tá? Depois de uns 2000 anos. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam os dízimos homens que morrem. Porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe o dízimo, pagou os dízimos para Melquisedeque. Então presta atenção nisso. O que o escritor de Hebreus está falando? Ele está falando assim, ó: quer dizimar? Quer honrar a Deus? É para a figura de Deus na tua vida. Quem que é a figura de Deus? É o mendigo? Tu pode dar o dízimo para o mendigo? Não. Tu pode dar o dízimo em cesta básica? Não. Isso não é a figura de Deus na tua vida. É a tua paternidade espiritual. Tu dá o dízimo na casa do teu pai espiritual, que é onde a obra de Deus está sendo feita sobre a tua vida. É aquele que te cobre, é aquele que te guarda, é aquele que te alimenta, que te protege, que te direciona, que te resguarda, é aquele que dá a vida por ti.
Esse é a autoridade que está sobre a tua vida. Você entende isso? Então, muitas pessoas chegam, pastor, mas eu dei o dízimo lá, comprei em cesta básica. Isso não existe. Isso não é dízimo, isso é esmola. A Bíblia também fala de esmola, a gente tem que dar, amém? Atos de justiça, sabe o que é atos de justiça na Bíblia? Uma palavra chamada de sedacá. Inclusive tem um livro lá atrás chamado de sedacá. Aquele livro mudou a minha vida e muda a vida de todo mundo que lê. Ele ensina justiça. Leia, se possível compre. O que acontece de sedacá é você igualar as oportunidades. Aquele que não tem comida, você dá comida para ele ter a oportunidade de comer que nem tu. Para quê? Para ele ter força de mudar a vida dele. Isso é de sedacá. Não adianta você dar esmola na sinaleira. Tu não vai mudar a vida dele. Tu tem que dar condição de ele sair de lá. Amém? A não ser se Deus te mandar, porque na sinaleira eu dou esmola, amém? Eu pego lá R$1, R$2 e eu dou na mão da pessoa, não para dar o dinheiro, mas para falar que Deus te tire dessa situação em nome de Jesus. E aí eu libero uma palavra sobre a pessoa. Então, só para você entender, dízimo é cobertura espiritual, amém? Se alguém aqui, irmão, não deu dízimo, você está assim, ó, fora, totalmente fora da cobertura de Deus. Então tu tem que se arrepender, confessar e mudar a tua atitude. Outra coisa importante, para quem quer o dízimo, para cobertura, pode um visitante me dar o dízimo? Por exemplo, hoje a irmã da Isa veio aqui, está nos visitando, ela pode me dar o dízimo? Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu não sou cobertura dela, ela está aqui participando de um culto conosco e aprendendo, mas eu não cuido dela, eu não sou o pastor dela. Se ela vier me dar, eu não posso aceitar, ninguém eu posso aceitar, a não ser aqueles a quem eu sou cobertura espiritual. Amém? Então, que seja pontuado o entendimento do dízimo, da onde vem, e daí a revelação é eterna, mas começa daí, amém? É a primeira vez em que isso é mencionado. Glória a Deus, você recebe essa palavra? Agora eu vou falar outra coisa, Provérbio 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Amém? Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo o que pode. Irmão, eu vou dar um exemplo disso. Quando eu casei com a Suelen, eu estou ensinando princípios financeiros, amém? Isso já doeu em mim também. Quando eu casei com a Suelen, pouco antes, eu conversava uma coisa com ela. Eu observei um padrão de comportamento, principalmente nos crentes. Você já percebeu que tem muita gente que reclama que não tem dinheiro, mas come muito? Meu sogro é um exemplo. Ele fala que ele gastava horrores fora, né, sogro? Com churrasco e cerveja e coisa arada. Por quê? Porque naquela época o sogro ainda não conhecia Jesus, ele estava num estado de tolice. Depois ele entendeu e mudou. Mas já percebeu que as pessoas devoram o que tem? Então a pessoa pega, saiu uma promoção na Amazon, está comprando. Toda sexta-feira vai lá na pizzaria, no rodízio ainda, que é caro pra caramba. Em vez de comprar uma pizzazinha pequenininha de R$25 dividir em 2, né? 35 já tá, né? R$39,90 com borda. E, sabe, em vez de fazer isso, não, torra dinheiro lá fora. Então a minha esposa, por exemplo, é apaixonada por Doritos. Se eu deixar, ela devora o nosso dinheiro em Doritos, amém? Eu não posso deixar. 1 por semana eu libero. Eu gosto também, viu, gente? Não é só eu tô falando dela, mas eu gosto também. Então, mas agora falando sério, a gente devora, irmão. Aí chega os crentes aqui, piazão, né? Não quero falar do William, não quero falar do Vitor, do Alan, isso não tem nada a ver com isso. Aí os caras, o Luiz também não. Aí os caras começam a trabalhar. Não estou dizendo que é o caso de vocês, sério. Agora eu estou pegando como exemplo, mas não quer dizer que é o caso. Ganham lá R$1.500. Ah, não é muito. Claro que não é muito. Só que peraí, para tu morar junto com o pai e com a mãe e não ter um periquito para dar água é bastante dinheiro. Aí daqui a pouco eu chego pros caras, não tem dinheiro, pastor. Como assim não tem dinheiro? Onde é que tem teu dinheiro? Ah, come lanche todo dia, vai no shopping toda semana, né? Toma lá o McDonald's e tal. Foi o dinheiro. Uma vez o Daniel gastava R$500 só em batatinha de aipim e café. Eu cheguei assim, Daniel, eu quero saber quanto que tu gasta por dia. Eu vou monitorar para te mostrar. Que ele falava que nunca tinha dinheiro, irmãos. Não, ele não conseguia dar dízimo. Meu Deus, foi uma guerra, foi um pé de guerra. Aí um dia a gente descobriu R$500 em batatinha chips e coisa arada. Eu falei, gente, que é isso? Por isso que ele está desse tamanho, virado em batata. Virado em batata. Todo dia aquele negócio. Aí eu fui ver o pacote de aipim. Isso é pastor, né, irmão? Aquele que entra lá no âmago da vida do crente, né? Isso é pastor. E aí eu fui lá ver o cotidiano dele.
O cara com a cara de pau pagando 15 reais num negocinho desse tamanho de aipim não tinha dinheiro. Claro que não tinha dinheiro. Estava devorando a sua riqueza, amém? Então o que eu quero dizer aqui, não pode comer, pastor? Pode. Primeiro que tem que ser equilibrado, senão tu faz mal pro teu corpo, amém? Segundo, que equilibre. Veja um pouco o que você pode tirar para esse tipo de coisa e equilibre. Tenha planejamento, senão tu vai devorar a tua riqueza, porque o impulso da nossa alma quer comer. É bom, não é? Então a gente tem que cuidar. Comer fora, irmão, pode ser uma arma de destruição, então cuidado. A Day e o Lucas também, eles comiam muito fora, né, Lucas? Aí chegou, pastor, tô com um problema na vida financeira, não sei qual que é o problema. Ela todo dia comia fora. Eu falei, oh meu Deus do céu. Entendeu? Isso devora a nossa riqueza. É só um exemplo, existem mais, né? Existem mais, mas esse é um dos exemplos. Pessoas que vivem comprando tênis, não que tênis tem que ser muito ruim, não pode também, porque senão estraga rápido, nem camisa, mas vive comprando roupas caras e nunca tem dinheiro para comprar um carro e uma casa. Por quê? Porque devora a sua riqueza antes de poder usá-la em algo maior. Tudo que é maior tem um preço maior, amém? E se você ficar no raso, gastando com raso, tu nunca vai entrar. Se tu ficar torrando dinheiro com Doritos, tu nunca vai comprar uma casa. Porque daqui a pouco de Doritos em Doritos, tu chega a 150 reais, irmãos. Já é o condomínio de um apartamento. Amém? Então, a gente precisa pontuar essas coisas. Está aqui o endereço espiritual, Provérbios 21, 20. Glória a Deus. Amém.